Boa tarde a todos. Hoje é a primeira palestra do segundo semestre, né? E teremos um ciclo de palestra até o começo de dezembro, ok? Inicialmente, a gente começa fazendo uma meditação, tá? E, por favor, acompanhe mentalmente o mantra, a cadeia de união. Que os santos seres cujos discípulos aspiramos tornar-nos, nos revelem a luz que buscamos e nos deem um poderoso auxílio de sua compaixão e sabedoria. Há uma paz que ultrapassa o entendimento, mora no coração daqueles que vivem no eterno. Há um poder que renova todas as coisas, vive e atua naqueles que conhecem o eu como uno. E esta paz desça sobre nós, que esse poder nos eleve até que nos encontremos onde se invoca o iniciador único e vejamos brilhar a sua estrela. Paz e bem. Hoje a nossa palestra é com a nossa irmã Berta. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos, tá? Esse tema é um tema fundamental dentro da sociedade teosófica, tá? É o conhecimento dos nossos corpos. A gente conseguir entender somos, né? Por que estamos aqui. Então, a bibliografia que eu utilizei é a Chave para a Teosofia, da senhora Blavatsky, Autocultura à luz do ocultismo, né, do Taimni, o Manual Básico de Teosofia, do Book, e os livros do Powell, né, que são o Duplo Etéreo, o Corpo Astral e o Corpo Causal e o Ego. Basicamente, esses aí, né? Vamos começar lembrando a inscrição no Templo de Delfos. Conhece-te a ti mesmo. Evidentemente que essa frase tem que ser refletida, né, pensada, não como exterior, conhecer-nos exteriormente, mas a frase fala sobre o nosso interior, né? Acontece que, como seres multidimensionais que somos, né, nos manifestamos em diversas manifestações, isto é, diferentes planos de realidade. E, segundo a tradição teosófica e de outras diversas tradições, nós possuímos 7 corpos ou veículos que possibilitam a nossa manifestação nesses diferentes planos, que viriam a ser o físico, o astral, o emocional, o mental e alguns outros, né? Essa tela é para vocês verem assim, didaticamente, os corpos que nós temos, indo do físico ao espiritual. Então, seria o nosso corpo material, que é aquele que nós estamos vendo, aquele com o qual nós estamos aqui, que é aquele com o qual eu atuo, tá? Depois nós temos o nosso corpo energético ou etérico, tá? É com aquele com o qual eu vibro. Depois temos o corpo astral, que também é chamado dos sentimentos, das emoções, tá? Por isso, a frase seria, eu sinto. E nosso corpo mental. O nosso corpo mental é dividido em superior e inferior. Então, o inferior é nossa mente concreta, aquilo que eu penso. Esses 4 corpos, na verdade, formam a nossa personalidade. São nossos corpos materiais, tá? Que são mutáveis a cada encarnação. E depois temos os nossos corpos imortais, que seriam os nossos corpos superiores. Nós vamos ter o mental superior, que seria também o causal, e é onde está a nossa mente abstrata.
Vem a ser, esse corpo é o elo divino, né? Entre o eu inferior e o eu divino. Nós temos também nosso corpo búdico ou crístico. A gente pode chamar das duas formas. Que vem a ser a nossa alma divina. Por isso é o eu amo. Ele se manifesta através da nossa intuição. E nosso corpo átmico, ou espiritual. Ai, meu Deus. Capaz que ela está aqui fora. Alô? Desculpa. Então, esse corpo átmico seria nosso corpo espiritual, que tem a ver com a nossa vontade. É aquele eu quero, mas não eu quero de desejo, porque o desejo some, né? Eu quero um sorvete, mas daqui a meia hora eu não quero mais. Então, não, ele é nossa vontade que vem do divino. Permanente. Por isso, enquanto estamos encarnados, nós devemos conhecer e cuidar nossos corpos, tá? Para quê? Para evitar tudo que possa poluir de forma física, energética, emocional ou mental. Esse desenho didático é como a gente representa de uma forma mais didática a nossa personalidade, que é o quadrado, né? Nós chamamos quaternário, e a nossa tríade divina. Uhum. E lembrando que tudo que a gente fizer vai afetar o comportamento desses corpos. Como é que você fez? Agora, aqui. Então, nós podemos concluir que nós somos espírito, mas nós temos um corpo, com o qual a gente é o nosso instrumento para manifestação, experimentação e aprendizagem no mundo físico. Uhum. Onde vamos permanecer aproximadamente de 80 a 100 anos, e nós vamos depois para o mundo espiritual. A gente fica nessa vai e vem, enquanto estivermos na roda de Sansara, né? Até a gente conseguir se libertar das encarnações. Tá? Agora foi. Então, nós vamos falar primeiro desses 4 corpos. Normalmente, nós fazemos um estudo dividido, tá? A gente estuda o quaternário e depois a tríade, porque é muita informação. Mas, como mais ou menos vocês já conhecem, então a gente combinou de fazer junto, tá? Mas é mais sintetizado. Então, a nossa personalidade. E nós vamos começar, evidentemente, com o corpo físico, né? Que é a matéria física, e ela apresenta 7 graus de densidade. Portanto, ela tem 2 aspectos. Então, dentro da matéria física, nós vamos considerar 2 corpos, tanto o físico como o energético. Porque ele tem 3 materiais, né? O corpo físico é feito de matéria sólida, líquida, gasosa, e o nosso corpo energético é de matéria sutil. Os mestres dizem que o corpo é considerado como o mais transitório e ilusório, tá? Porque está sempre mudando. Nunca está terminado. E apesar de tangível, né? Ele se renova a cada 7 anos. Apesar da mesma aparência, quer dizer, a gente se enxerga da mesma forma, mas ele está sempre mudando, porque todas as células estão sempre em regeneração. Uhum. Então, esse corpo material é nosso veículo, com o qual nos expressamos no mundo. E é composto, como vocês sabem, de água, basicamente, 75%, e diversos materiais, elementos químicos, sendo os principais o oxigênio, carbono, hidrogênio, cálcio e fósforo. E assim como a Mãe Terra, ele também é feito de muitas vidas. E vem a ser os micróbios, as bactérias, os bacilos, né? Que vão compor também as células do corpo. E tudo isto compõe o grande mistério, que é a vida, né?
impulsionado pela energia vital do prana. Está mudando, né? O corpo físico, na verdade, então, ele recebe, emite e reage às informações. Nós fazemos isso constantemente. Nós também temos 5 sentidos básicos, tá? Porque tem outros que serão desenvolvidos a futuro. E podemos destacar 2 células cerebrais, glândulas cerebrais muito importantes no ocultismo, que seria a hipófise ou pituitária, que além de suas funções endócrinas, né, ela se relaciona com a clarividência, que viria a ser um novo sentido, né, no futuro. E que muitas pessoas hoje em dia já têm esse dom. E a glândula pineal, que vai agir na transmissão de pensamentos de um cérebro a outro. Por isso, para a gente manter um corpo saudável, né, que vem a ser o prodígio da criação, né, e templo do nosso espírito, ele exige cuidados para se manter saudável. Como que? Boa alimentação, higiene, exercício físico, meditação, oração. Isto é, nós temos que ter cuidado tanto com o corpo, como com as palavras, com as emoções e com os sentimentos. Portanto, é uma luta constante. E ele se deteriora com o passar do tempo, tá? Quando as funções cessam, as funções biológicas, é a morte desse organismo. Então, agora, sobre o corpo etérico, que já seria nosso segundo corpo, aquele corpo energético, apesar de ser matéria invisível, né, o nosso corpo energético, ele, como eu falei para vocês, é considerado físico também. E por isso é afetado pelo frio, calor, enfim. Ele é formado de matéria etérea, que vai ter a ver com a formação do feto, tá? Do sexo. Ele é formado também por matéria superetérica, que tem a ver com... O superetéreo tem a ver com a formação do feto e o subatômico com o calor corporal. Ele interpenetra o corpo físico, né? E ele vai servir de molde desde o início da gestação. Por isso que muitas vezes é chamado de duplo, né? O duplo etéreo. E outra coisa importante, ele não tem consciência própria. Ele é energia, então ele não tem consciência própria. Se você desliga da tomada, na hora da morte, ele vai se desvanecer. Na sua superfície existem 7 estruturas circulares que captam a luz solar, a concentram e a enviam para diversos corpos do organismo. São os chakras. E a doutrina secreta nos diz: o Sol é o reservatório da força vital. Dele emanam as correntes vitais que vibram nos seres vivos. E são 3 essas correntes, essas forças solares. Fohat, que é a eletricidade conversível em calor, luz, som. Prana, que vem a ser a energia vital, né, o sopro de vida. E a Kundalini, que é o fogo serpentino. Então, vamos entender o que seria prana. É uma palavra sânscrita, né, que significa sopro de vida.
tá? Ela é responsável pela vida. Para os hebreus, é o sopro de vida que chama nefesh, insuflado nas narinas de Adão. Por isso a gente lê em Gênesis 2:7, o Senhor Deus formou, pois, o homem do barro da terra, e inspirou-lhe nas narinas um sopro de vida, e o homem se tornou um ser vivente. O prana é a energia que coordena as moléculas e células, tá? Sem o prana, as células não estariam organizadas. O corpo não teria vida, seria simplesmente um conglomerado de células, tá? Se diz que existem todos os planos, evidentemente, e ele constrói os minerais, provoca as diferenciações e formações dos diferentes tecidos, das plantas, animais e do homem. Então, ele é de extrema importância. Sem ele, sem o sol, não existe vida. Cada organismo vivo vai absorver uma certa quantidade. Excesso ou falta provoca a doença. A energia que sai, ela sai pelos poros, né? E ela vai criar tipo um manto protetor que a gente chama de aura. Esta vem a ser a aura da saúde. E cuja função justamente é evitar germes e outras contaminações que podem penetrar no corpo. Então, vocês veem a importância disso aí. Eu tenho que fazer aqui. Aí. Então, vamos ver um pouquinho mais sobre o corpo etérico. Ele é, como eu falei, praticamente igual ao nosso. Sua cor é cinza-violeta, mas quando ele está doente, ele fica um cinza fumo. Tem a mesma extensão do corpo, mas aproximadamente sai 5 centímetros. Ele vai, agora, ele atrai e acumula a energia do Sol pelo plexo solar. E se conecta através dos chakras, como já mencionei. É por isso que emoções e pensamentos negativos o contraem. Olha a sensibilidade. E ele fica bloqueado, inclusive, com alimentação inadequada, negativismo crônico, uso de álcool, drogas e cigarro. Nós expulsamos constantemente matéria etérica pelos poros. Isto é, pessoas que estão próximas, todos os que estamos aqui, absorvemos mutuamente as nossas emanações etéricas. Por isso que se fala que é muito importante lavar as mãos, porque o principal do nosso corpo que faz essa emanação são as mãos, né? Por isso os orientais cumprimentam aqui, né? Então, e tudo isso afeta, né? As pessoas podem ser afetadas na saúde, aquelas que estão mais fracas vão captar uma energia negativa e elas podem enfraquecer, tanto por emoções, sentimentos e por roubo de energia, tá? Isso também existe, os chamados vampiros. À noite, a gente vive do estoque que guardamos, né? Então, você diz que em dias nublados há uma diminuição. Por isso que você acorda quando tem sol e você fala, ai, que lindo dia, você acorda alegre. Quando o dia está nublado, a gente já parece que está mais murcho, né? Então, isso tudo tem um porquê. Bom, agora vamos passar a nosso corpo astral. O corpo astral, para mim, é o mais complexo, é o corpo das emoções e sentimentos. Então, aparentemente, fisicamente, né, não parece muito diferente do corpo físico, é rodeado de cores, tá? Que as emoções se manifestam através de cores. E é como a gente expressa emoção, sentimento, paixão, desejo.
Ele vem a ser uma ponte, o meio de transmissão entre o cérebro físico e a mente. Através dele, a gente vai obter a experiência da sensação, que, na verdade, ela é, na sua origem, na sua essência, ela é neutra. Mas quando a gente dá uma conotação de agradável ou desagradável, aí já passa a ser um sentimento, tá? É por isso que fala que quando aparece uma coisa que não é muito legal, logo na hora você já coloque uma ideia contrária, né? Para você não concretizar esse sentimento. E, evidentemente, que nós expressamos todo tipo de sentimentos, né? E como a cor depende justamente do que sentimos, e como as emoções se mesclam, numa hora você está alegre, outra hora você está triste, outra hora você está preocupada, outra hora está deprimida, as cores também se misturam. Então, nosso corpo astral é uma mistura de cores. Cada cor, evidentemente, tem o seu significado, né? Podendo significar ódio, malícia, ciúme, egoísmo, medo, depressão, raiva, orgulho, intelecto, é a mente, né? Religiosidade, simpatia, amor, amor espiritual, faculdades psíquicas. Quer dizer, tudo tem um significado dentro dessas cores. Não sei por que ele não quis passar. E a qualidade do nosso corpo, na verdade, vai depender daqueles sentimentos e emoções que mais trabalhamos no dia a dia, né? Porque a gente vai vibrar de acordo com aquilo que a gente sente, né? Então, emoções, palavras, vamos dizer, mais vulgares, coisas com as quais você não está muito acostumado, você já, de início, não vai se identificar. A gente se identifica com aquilo que a gente tem, que a gente é. Para controlar desejos e emoções, aí que vem o problema, né? Foi por isso que eu falei que eu acho mais complicado dentro da gente, né? E nossos pensamentos e emoções, é bom lembrar, são energia psíquica. Então, eles não podem ser aniquilados. Uma vez que eles surgiram, tá? A gente vai ter que transformá-los. Então, por isso que quando um desejo brota, é ainda uma vibração, que podemos mudar com vontade, mas aquela vontade que vem do espírito. É por isso o estar sempre alerta, né? Orai e vigiar. É uma disciplina longa e difícil. O sono é um estado em que cessam as atividades físicas, motoras e sensoriais. Aparentemente, né, quando dormimos, né, 1/3 de nossas vidas, e o sono, além das propriedades restauradoras, né, quer dizer, o sono é para restaurar a nossa energia. Mas, além disso, ele nos concede a possibilidade de enriquecimento através das experiências vivenciadas enquanto dormimos. Então, é aí que entra em ação o corpo astral. Durante o sono, o homem normalmente vive uma existência, se você não lembra, né, a maioria das vezes, né, ao acordar não lembramos, mas é justamente quando a nossa consciência, através do corpo astral, vai para o plano astral. O corpo astral é o nosso. Agora, o plano astral, vamos dizer, é outra dimensão. Então, a gente estando ligado ao cordão de prata, que é o que mantém que a nossa vida esteja ativa, né? Você, no sono, você sai e você volta. A maioria das vezes nós não percebemos isso, nós não lembramos. Agora, poucos são os que têm a consciência plena quando vão e que são capazes de controlar esse ir e voltar e, inclusive, atuar com consciência nesse plano.
são chamadas viagens astral, e são recomendadas só para aqueles que realmente já purificaram seus corpos, né? Então, aquela pessoa que tem conhecimento consegue ter uma vida útil enquanto dorme, tá? Para atuar com consciência no corpo astral é necessário justamente, como eu falei, purificar o corpo físico. Com isso, nós vamos abrir a visão, mas sem preparo é muito perigoso. Então, há lugares onde oferecem viagem astral, tem que tomar sempre muito cuidado com tudo isso, viu? E outra coisa, você vai ter que aprender a ver, a transportar o que você viu ao cérebro, né? Porque você diz que é tudo ao contrário, né? Os números são ao contrário, enfim. O homem desenvolvido, quando adormece, ele permanece consciente, pode viajar, expressar ideias, aprender, ensinar, mas também está exposto a boas e más influências. Aqui tem um desenho, só para vocês terem uma ideia, como é que seria uma pessoa comum no corpo astral, permanece aí do lado. Quando a pessoa já é um pouquinho mais desenvolvida, a pessoa já consegue sair um pouco, né, do corpo, do lado do corpo físico, e a pessoa que é desenvolvida psíquica e espiritualmente, ela consegue viajar mais longe. Agora eu vou entrar em um tema que pode até parecer estranho, mas que eu tenho que tocar justamente por ser, eu estar falando do plano. Uhum. Quando eu falei do plano, quer dizer, a dimensão em que a gente se encontra. Sabemos que a morte vem a ser a perda da vitalidade. E ela se processa de início, né, pelas extremidades. Depois que o cordão de prata é desligado, se diz que existe um flashback de memória. Esse flashback vai... A pessoa, nos últimos segundos, ela vai fazer uma revisão da vida, tá? Em segundos, isso acontece, a revisão da sua vida. E é nesse momento, justamente, que se dá a morte física. Quer dizer, o cordão foi cortado, ele já percebeu a vida dele, e se dá a morte física. Uma vez que o corpo etérico ou energético se desvanece, por quê? O corpo físico morre. A energia que nós tínhamos acumulada, ela não desaparece na mesma hora. Então, é como se você tira da tomada, ela vai ficar um pouquinho, por isso são as 72 horas para o corpo energético se desvanecer. Uma vez que isso acontece, a consciência vai habitar nessa dimensão chamada plano astral, que é o mesmo de onde a gente vai quando sonha e é para onde vamos quando morremos. Só que ele vai se deparar lá com diversos habitantes, conforme seu nível de evolução, sua vibração, seu desenvolvimento espiritual. Tá? Por isso se diz que quando as religiões não preparam as pessoas, provocam um grande susto nas pessoas, né, quando morrem. Daí a importância de conhecer as características desse plano, que todos vamos para lá. E dessa forma a gente vai compreender de uma maneira mais clara o que significa céu, purgatório, infernos, tá? Que são simplesmente nomes de uma dimensão que não é eterna, isso que fique bem claro, né?
mas que a pessoa vai passar e vai ir à frente. Se diz que a condição da consciência logo após a morte é de sonolência e sensação de paz. Haverá um período de inconsciência, que depende de cada um, né? O corpo astral mantém a mesma forma do homem, né? Às vezes parecendo até mais jovem. Mas a pessoa continua a mesma, enquanto intelecto, virtudes, vícios, ele somente perdeu o corpo físico, o casaco. Uhum. Nossa, sem luz. Então, o plano astral, eu coloquei essa imagem porque é isso, né? Essa mistura de cores, de emoções, né? É cheio de formas também que se modificam constantemente, emergem e somem. Por quê? Porque as correntes, tanto do pensamento como do sentimento, vão agitar essa matéria, onde a luz e a escuridão irradia da própria pessoa. Nós levamos o nosso próprio inferno, o nosso próprio céu. Se diz que é um inferno muito real, embora inteiramente criação do homem. Uhum. E, como eu mencionei, existem os habitantes lá, humanos, vivos e mortos, não humanos e artificiais. Então, isto é interessante vocês saberem. Então, evidentemente, existem livros para vocês terem maiores informações, mas só para vocês terem uma ideia do que acontece e o que você vê. Porque mesmo você vivo sonhando, você pode ter esses encontros. Então, você vai ter... são diversos graus, né? O plano astral são 7 níveis. Você vai chegar no nível que tem a ver com tua vibração. Uhum. Você vai encontrar as pessoas mais ou menos com as quais você convive, tá? Isso vai ser sempre assim. E daí você vai evoluindo. Então, quais seriam esses habitantes, assim, de maneira rápida, só para vocês terem uma ideia? Os humanos vivos. Uhum. Aqueles humanos que têm a capacidade de fazer essas viagens astrais que eu falei, né? Quer dizer, são humanos comuns, né? Pessoas comuns, aqueles que têm poderes psíquicos, né? Que eles podem ir conscientemente. Uhum. Que estão, nós, quando sonhamos, nós estamos lá, somos vivos, mortos vivos que estamos lá, pessoas comuns. Tem os que vão conscientemente. Uhum. Tem os mestres de sabedoria que podem estar lá e tem os magos negros também. Os humanos mortos, você vai encontrar os mortos comuns, pessoas que já morreram. Você pode encontrar os nirmanakayas, que são seres especiais, que eles, apesar de eles já terem uma evolução para você vai ter sombras, cascões, invólucros, tá? São nomes que a gente tem que estudar por separado. E você pode até encontrar suicidas ou pessoas de morte súbita, pelo descontrole em que eles se encontram, né? Mas que serão todos encaminhados. Dos não humanos, vocês vão ter, por exemplo, os seres da natureza, né? Os elementais, né? Chamados de gnomos, fadas, enfim, que as pessoas podem achar que não existem, mas eles existem, né? Os silfos, as salamandras, que normalmente evitam os seres humanos, né? E que são de uma evolução diferente. E os artificiais, aí vão estar as formas pensamento de todos nós, tanto conscientes como inconscientes, tá? Isso são, eles chamam os demônios errantes. Depois nós vamos falar um pouquinho mais, porque a gente consegue construí-los, né?
Então, nós fazemos tudo isso, como eu falei, da atração, procedem as emoções boas, né? Quando eu falei que surge a sensação, pode ser boa ou ruim. Das boas, né, tem o amor, o apego. Mas aí, quanto mais você se apega, você está totalmente ligada a isso. E da repulsa procedem as emoções de ódio ou aversão, tá? Então, você diz que somente quando você consegue permanecer sereno e calmo, sem ter essas emoções contrárias muito fortes, você se torna senhor da sua natureza inferior. O caminho pode ser a oração, a meditação, o exercício, enfim. Oh, meu Deus, agora que exagerei. Então, agora nós vamos passar ao quarto. Gente, ao quarto corpo, que seria o corpo mental. Eu não quero clicar no outro, porque vai que não. O plano mental, isso é interessante, o plano mental se diz que ele vai, eu falei que são dimensões, né? Tem o astral e tem o mental é muito maior. Então, se diz que ele chega além da lua, onde a mente funciona em seu próprio mundo. Aí tudo que você pensa acontece, né? É ação. Agora, a mente, ela é o principal problema do homem no caminho da iluminação, porque ela é o fator que separa, tá? É o princípio separativo, tá? Se diz que o plano físico é o átrio da ignorância, mas já o plano astral e mental seriam os do aprendizado. E a matéria mental, ela é bem mais rápida que a astral, ela está em constante movimento. E como eu falei, existe o lado superior e inferior. Por isso ela é dividida em 7 graus de densidade, os céus, tá? Quando a gente fala dos 7 céus, é isto aqui. Então, 3 pertencem à mental superior, são sem forma, né? São os pensamentos abstratos, e os 4 inferiores, que são os que vamos falar agora, que seria o pensamento concreto. A força do pensamento, se diz que produz brilho e cor, tá? E tem uma forma ovoide. Conforme cresce a nossa evolução, ela vai crescer e brilhar mais. O mental inferior se manifesta como intelecto, dotado de forma. Se eu falo, é aquela história, se eu falo cachorro, vocês já viram no cachorro, né? Na mesma hora, vocês já imaginaram. Então, é onde a gente desenvolve a memória e a imaginação. E ele estabelece relações entre objetos e a consciência, né? Que vão a trabalhar com o cérebro físico. A gente pode falar que nós vivemos nos nossos próprios pensamentos, tá? Que são ligados à nossa personalidade. O que é a nossa personalidade? Isso aqui, o que a gente vive, o que pensamos, o que sentimos, o que fazemos o dia inteiro. Então, nossos pensamentos têm tudo a ver com isso. Só que o pensamento, se diz que a matéria é serva obediente, né? Que ela vai vibrar em resposta àquilo que nós criamos. Então, toda vez que a gente pensa uma coisa, se a gente pensa muito nessa coisa, nós acabamos formando o que eu mencionei, as formas pensamento. E se diz que são entidades, olha o que a gente cria em volta da gente. Entidades temporariamente vivas, de intensa atividade, tanto positiva como negativa, porque vai depender do pensamento, né? Animadas pela ideia que as gerou. E quanto mais a gente voltar nessa ideia, a gente vai reforçando o monstrinho, tá?
Então, se diz que é uma estranha vida semi-inteligente que nos rodeia, tá? Então, muitas vezes a gente já não quer pensar nisso, mas aí ela volta a trazer aquela coisa. Vivificando a matéria do plano mental e responde facilmente à influência do pensamento, que vai primeiro produzir uma vibração, tá? E depois uma forma flutuante. Então, essas são as formas pensamento com as quais a gente tem que tomar muito cuidado, porque nós vivemos rodeados disso, e quando a gente falou que a gente troca a energia, a gente também recebe a energia desses, por isso chamam demônios errantes, né? Porque eles acompanham a pessoa. Se a pessoa é muito negativa, aquela pessoa que está sempre se queixando, então ela está carregando isso aí. E dependendo se você está perto e você está mais frágil, ou você dá um acesso, você capta todas essas formas de pensamento. Então, isso é algo importante de ser lembrado. Por isso se diz que há sempre uma serpente escondida em cada flor, né? A gente sempre tem que tomar cuidado. E se o astral é infestado por desejos loucos, paixões, vícios, né? No mental inferior, o que habita é o orgulho e o preconceito, tá? Então, isso aí também é para a gente lembrar e tentar combater, né? Por isso que no cotidiano é que nós temos a oportunidade de aprimorar. E como a gente vai fazer? Bom, a gente primeiro vai concentrar no que a gente quer, evitando perder energia, tá? Perder energia e aquilo que eu falei, captar, às vezes, ideias que não são nossas, sentimentos que não são nossos, que a gente captou por estar de uma forma mais fragilizado, né? Então, você acabou captando aquela coisa, tá? Então, nós temos que dirigir a mente para o sentimento oposto quando alguma coisa ruim vier à cabeça, imediatamente. Nós temos que selecionar os pensamentos dessa forma. Se veio uma coisa ruim, você já logo coloca o sentimento contrário. Eliminar preconceitos, isso é fundamental. Nunca rejeitar uma ideia, tá? Não devemos pensar que o ponto de vista de uma pessoa é melhor ao meu. A gente sempre tem que fazer comparações e aceitar que podemos estar errados, né? E que a gente pode até acrescentar. Então, nós não devemos cristalizar ideias. Isso é importante, porque quando a gente tem uma ideia fixa, um preconceito, ele se cristaliza. Para você combatê-lo, vai ser complicado. E correlações, como é que a gente faz correlações? É o que a gente faz na teosofia. Nós estudamos diversas tradições, a gente aceita todas as visões, evidentemente, cada um vai fazer a seleção daquilo que bate no coração, né? Mas isso é importante, a gente não pode ser assim, a gente tem que abrir a visão, ouvir, tá, pode ser, não pode ser, tá? Vou me informar, então é sempre dessa forma. Quando a gente... Bom, agora passou. Então, agora nós vamos falar do nossa tríade divina, isto é, nossos corpos superiores, aqueles com os quais nem sempre a gente consegue manter a relação, né? Essa é a nossa chispa divina que habita em nós, então é nosso corpo átmico ou espiritual, nosso corpo búdico ou crístico e nosso corpo mental ou causal. Se diz que esses corpos sutis são compostos de energia e substância luz. Foi? Não, não foi. Ué? Ah, sim. Eu não estou enxergando. Então, nós falamos que didaticamente nós temos um quadrado, que é a nossa personalidade,
E nós temos um triângulo que é a nossa tríade divina. Aqui vocês veem 2 triângulos. Por quê? Porque, como eu mencionei, o corpo físico, na verdade, físico e energético, ou etérico, na verdade, é considerado um. Por isso, são 2 triângulos. E o canal que une tanto os corpos inferiores como os superiores recebe o nome de Antakarana. Antakarana é um nome sânscrito, né? E, na verdade, significa o canal, como diz Helena Blavatsky, canal ou ponte entre o eu divino e o eu inferior, tá? Então, esses são os nossos corpos, aqui que eu estou vendo agora. Então, nós vamos falar primeiro do nosso corpo causal. Dentro do nosso corpo mental superior, nós temos o corpo causal. Causal é aquele que vai provocar a nova vida. E ele vai marcar o nascimento da alma humana, tá? Quando a gente se individualiza como ser humano. Daí em diante, ele vai seguir o processo de evolução, né, de acordo com as leis kármicas, né, de encarnação. Então, o nosso corpo causal, ele é um conjunto de todas as boas obras que fizemos e acumulamos ao longo de nossas encarnações. Porque cada um de nós tem uma radiação diferente, tá? Acumulamos de acordo com os nossos esforços individuais. Cada um tem uma experiência, uma vivência, traz uma bagagem, tá? Então, todos os serviços que prestamos, sejam eles patrióticos, educacionais, filantrópicos, artísticos, científicos, religiosos, né? Se tornam os nossos dons na Terra, tá? Então, se diz que nele residem todas as causas que vão se manifestar como efeitos nos planos inferiores, porque nele está a raiz e a causa do nosso progresso, que pode ser rápido ou lento, né? É ali onde está o tesouro armazenado. É como a gente brincava, né? Que é como o chip, é o nosso tesouro. É ali que vão estar todas as nossas virtudes, talento, tudo de bom que a gente fez numa encarnação, tudo vai ser armazenado ali. Como ele vibra em uma alta vibração, nada que seja ruim entra. Então, são só coisas boas. Por isso, quando você volta, você vai trazer essas características como talentos, como virtudes, né? Como tendências, né? As crianças que tocam música, ou que dançam, enfim, que você diz, são gênios, sim, são gênios, mas eles já tiveram esses talentos e trouxeram. Deixa eu ver se vai. O causal também é o depositário do karma, bom e ruim, que as nossas personalidades criaram ao longo das vidas, de todas as vidas que já tivemos, né? E que permanecem como sementes e vão aos poucos frutificando determinadas condições, né? Quer dizer, o karma maduro é aquele que nós estamos vivendo hoje em dia, tá? O que nós somos capazes de enfrentar. E nem tudo a gente, às vezes, está preparado, tá? Então, o karma maduro é colocado, quando podemos, o saldamos, né? E o outro vai ficar guardado para uma outra oportunidade. A lei kármica, né, que age através do causal, ele vai direcionar as condições para a próxima encarnação. Lugar, família, aptidões, enfim. É ali que somos direcionados. Uhum. Se diz que é o cofre guardado, né? É nosso tesouro guardado no cofre espiritual que a traça não corrói. Agora eu não lembro da citação na Bíblia. Platão dava o nome de alma inteligível
a esse mental superior, né? Porque ele é responsável pelo intelecto em níveis elevados, tá? As suas funções do causal são dar origem ao pensamento, armazenar experiências das suas existências, controle kármico, veículo da individualidade, e ele vai refletir a mente universal na mente inferior. Como mental superior, ele é a sede do raciocínio. Lembrando que o mental superior é o abstrato. Então, portanto, ele trata do subjetivo, ele trata de valores. É responsável pelo avanço científico, tecnológico, embasamento filosófico. Ele avalia, formula teorias, relaciona símbolos e leis. Com todos os gênios trabalhando. Quando a gente melhora o caráter, né, com boas ações, mentalizações benéficas, né, pensamentos positivos, né, as virtudes que nós, porventura, trazemos e que estão a nível potencial, elas vão encontrar ressonância e elas vão se manifestar. Muitas vezes a gente nunca pensou em pintar, por exemplo. E, de repente, um belo dia, você tem a oportunidade e você vê que você tem talento para isso, né? Então, você vai desabrochando certas aptidões. Quanto mais em sintonia com o plano divino for a nossa atuação, né? A atuação da nossa personalidade, investimos mais na nossa semeadura kármica, porque, na verdade, é uma semeadura, né? A gente está sempre... Se diz que nós estamos vivendo o que plantamos no passado, e agora estamos plantando o que provavelmente vivamos no futuro, né? Agora, a gente precisa de disciplina para purificar nossos veículos, né? Físico, mental, espiritual, né? O mental e os sentimentos e mentais são os mais complicados. Para, desta forma, poder ampliar a nossa consciência e entrar em contato direto com a mente universal, que contém o conhecimento todo. Isso seria como entrar em contato com a caixa onde a gente tem acesso ao conhecimento absoluto. Nós recebemos inspirações intuitivas, espirituais, que impulsionam a nossa mente superior. Então, a gente só tem que estar atento, né? Por quê? Porque esse corpo mental superior também é o elo entre o homem celestial e o homem animal, né? O homem superior e o inferior. Aqui nós já estamos no nosso segundo corpo da tríade. Ele é chamado de corpo búdico, crístico ou intuicional, porque ele trabalha através da intuição. Dentro do Vedanta, né, ele é chamado Anandamaya Kosha, que é o corpo beatífico, né? Se diz que ele é dotado de grande luminosidade, conhecido como corpo da bem-aventurança, ou alma espiritual do homem. É onde está nosso corpo, nosso Cristo interno, né? E dele vem a luz que ilumina a mente. Como? Através do insight do pesquisador, da iluminação do iniciado, da bem-aventurança do yogi, do êxtase do místico, da graça do cristão. Quer dizer, os nomes são diferentes, mas, na verdade, é isso. É quando a pessoa realmente se conecta com seu ser divino. E é o que nos dá a consciência e a certeza da unidade da vida, né? De que realmente somos um. Ele é composto por 3 almas. A alma moral, que é aquela que nos dá o discernimento do bem e o mal, e aquela que nos vai dizer, vai impulsionar o espírito à obediência das leis onde ele encarna. Claro, porque cada época, cada país, cada lugar
tem as regras morais, né? As regras morais de hoje não são as de faz 100 anos. Isso vai mudando conforme a civilização. Então, é a alma moral que nos dá essa noção de obediência às leis, e que vai comandar o nosso comportamento. Também tem a alma intuitiva, que é o instrumento da inspiração. É aquilo que a gente falou, o gênio do cientista, do escritor, né, literário, do artista, tá? Aquela intuição que chega e que você imediatamente o escreve, ou pinta, ou faz alguma peça mecânica, enfim, é essa alma intuitiva. É a antena que capta as informações que vibram no cosmos. E tem a alma consciencial, que é o elo com a nossa consciência divina, tá? Que tem como objetivo ampliar a nossa consciência, tá? Para potencializá-la. Por isso nós lemos em Paulo aos Colossenses, Cristo em vós, a esperança e glória. E, na voz do silêncio, da Blavatsky, foge da ignorância e ilusão. Desconfia dos teus sentidos, eles são falsos. Mas dentro do teu corpo, o santuário das tuas sensações, busca no impessoal o homem eterno. Olha para dentro, tu és Buda. Dentro das funções do corpo búdico, nós vamos ter, evidentemente, a compreensão, né? A luz que ilumina a mente, a inteligência, mas não aquela só associada ao acúmulo de conhecimento. Isso aí é intelecto, tá? E é necessário, evidentemente, para a evolução mental, mas que enquanto a gente não usá-lo em prol da humanidade, ele é intelecto só. Então, a inteligência é algo maior, tá? É a capacidade de perceber o sentido real das coisas e ideias. E é saber empregar com altruísmo esse conhecimento. Então, a inteligência, a gente tem que saber discernir que não é só intelecto. É por isso aquela história, não adianta ler 100.000 livros se a gente não leva à prática, né? Então, isso é só informação, é só conhecimento, é como a internet hoje, né? Um monte de informação, mas que você não consegue assimilar e muito menos colocar em prática. Então, a sabedoria não vai chegar. Discernimento, viveka, em sânscrito, que é justamente a diferenciação do real do falso, do útil do inútil, né? E a intuição da vida una, a intuição de que nós todos realmente viemos da mesma origem e formamos uma família só. E o búdico realmente é a ponte entre Atman e o mental superior, né? Que vai nos mostrar a vontade, né, em seu significado mais elevado. Se diz que há 3 passos para despertar o corpo búdico, né? Que seria karma, jnana e bhakti. Karma significa ação, quer dizer, através da ação a gente vai. Através de jnana, quer dizer conhecimento, e bhakti, devoção. Então, são 3 situações que nós precisamos, na verdade, trabalhar, todas elas, através da ação, conhecimento e a devoção. Para desenvolver o corpo búdico, se diz que é necessário força de vontade, né? Quer dizer, mas aquela vontade que é a energia que vem do espírito, da nossa centelha divina, o altruísmo, harmonia com o universo, e vendo em todos aquela faísca, né? A chama divina que vem do fogo supremo.
e a purificação da personalidade, aqueles nossos 4 corpos: físico, emocional, mental. Quanto mais purificado, mais desenvolvido será o Atma. Existe esta imagem, é só para vocês verem como a consciência age. No mundo físico, nós todos estamos separados. Então, esse sentido de eu sou eu e tu é tu. No astral, continuamos separados. O mental, já estamos mais próximos. No búdico, vocês percebem, já estamos todos juntos. Então, quer dizer, isso é o que vai dando a ideia de que, na verdade, não há separação. Uhum. E existe no corpo Anupadaka e Adi, né? Como eu mencionei, existem outros planos. Agora, o nosso último corpo, que seria o nosso princípio espiritual. E o corpo é a centelha divina que habita em nós, a nossa essência divina. Aquilo que a gente muitas vezes esquece. Como a gente não pode falar muito do nosso espírito, porque quem somos nós para falar, a gente não tem muita informação, mas a gente sabe que através dos corpos inferiores nós podemos melhorar. Então, quais seriam os meios para desenvolver essa força, essa vontade? Lembrar constantemente da nossa natureza divina. Lembrar que Cristo habita em nós, tá? Então, toda vez que a gente se manifestar, lembrar o que ele faria, né? Não reagir automaticamente. A gente vive no automático em tudo. Então, a gente tem que pensar um pouquinho antes de agir. Por quê? Porque trazemos um conjunto de crenças introjetadas, tá? Mecanismos automáticos, reações condicionadas, que são úteis para a sobrevivência. Algumas. Outras não, são totalmente instintivas ou cristalizadas. Aquela dos preconceitos, animalescas e inúteis. Uhum. Que dizer, nós temos, é aquela história, olhar fora da caixinha, tá? A gente não ficar na caixinha na qual fomos encaixotados desde crianças, porque a gente já traz uma série de instruções que vem da família, vem da escola, vem da igreja, vem da sociedade, vem do grupo ao que você pertence. Então, isso tudo é bom, mas a gente tem que olhar também o plano geral, para a gente poder ir descartando o que no momento foi útil, né? Porque, na verdade, tudo foi útil em um certo momento, mas chega uma hora que não precisamos mais. Uhum. Então, por isso, nós precisamos inibir atividades inúteis, negativas, de qualquer tipo, físico, emocional, mental, vícios, comidas, para usar o tempo de uma forma mais racional, tá? E como podemos desenvolver ou influenciar nosso eu verdadeiro, essa essência que constitui os 3 corpos, né? Através do intelecto, desenvolvendo mente inferior e superior, através do amor puro, isto é, o amor incondicional, aquele que não quer nada em troca, são as emoções superiores, afeto, devoção, simpatia, para acordar nosso princípio búdico, né? E através da vontade, que é trazida do espírito, né? O corpo físico, de alguma maneira, vai reagir de forma positiva. Se diz que vivemos em pedacinhos, né? E que, na verdade, não estamos nunca plenamente conscientes. Então, para lembrar o que é a vontade, a senhora Blavatsky nos diz que é o que governa os universos manifestados na eternidade. Já Paracelso nos diz que a vontade é determinada
A vontade determinada é o princípio de todas as ações mágicas. E a senhora Annie Besant nos diz que a vontade é o poder que se posta por trás da cognição e estimula a atividade. Aqui vocês veem a individualidade, quer dizer, os 7 corpos, 6 corpos, agindo de forma integrada, né? Totalmente funcionando como deveriam ser. O negócio aqui, já não sei onde ficou. Isso aqui é só para terminar e vocês verem novamente de forma resumida. Nosso corpo físico é nosso suporte material. O nosso corpo energético, o duplo etérico, é o seu mantenedor, é a energia. Onde estamos a energia, lembre-se que vem do sol. Então, todo mundo, lembre-se sempre de tomar sol. O nosso corpo astral é aquele que controla sentimentos que podem ser de amor, de afeto, gratidão, mas também de orgulho, egoísmo, mágoas. O mental inferior é aquele que controla o pensamento, imaginação, razão, raciocínio, reflexão. O mental superior já controla a vontade. É onde está gravada a nossa evolução, é onde está o corpo causal. O nosso mental búdico é a nossa intuição, nossa consciência. E o nosso espírito. E para vocês verem de forma ainda um pouco mais didática, eles. Ai, é difícil quando sai pela metade. Aí, agora deu. Agora que eu terminei, deu. Então, o nosso corpo físico, suporte material, temos a nossa usina de energia, temos os sentimentos que oscilam de um lado e de outro. A gente tem os nossos pensamentos, que também podem ser bons e podem ser ruins. Tem nosso mental superior também, pode ser, olha, de comodismo, de preguiça, de desânimo, ou de força, fé, determinação. Nosso corpo crístico, né, que é nossa intuição e nosso espírito. Então, nós somos tudo isso, tá? Então, isso é para lembrar que nós temos que ter o cuidado de trabalhar todos eles, sem esquecer que nós temos todos esses corpos e que nós temos a vontade, a capacidade de modificá-los. Certo? Obrigada. Seus olhos, respirar profundamente. Vão me acompanhar com o mantra da unidade. Respiração lenta e profunda. Ó vida oculta que vibras em cada átomo. Ó luz oculta que brilhas em cada criatura. Ó amor oculto que tudo abranges na unidade. Saiba todo aquele que se sente uno contigo, e ele é, por isso mesmo, uno com todos os outros. Obrigada. Namastê. Namastê.